Pessoal, eu queria tratar sobre algo bastante, bastante complexo, muito complexo, que é a questão do suicídio, tá? Eu tenho uma palavra, eu tenho um discernimento sobre suicídio e esse é um mal silencioso. Mexeu muito comigo com um vídeo que eu assisti sobre a questão de morte de proporcional para 1 milhão de pessoas. Aí, se os dados estiverem errados, me perdoe, mas era tipo Covid 3 para 1 milhão. E quando chegou na área de suicídio, era 60 para 1 milhão, se eu não me engano. E se eu estiver errado nessa informação, você me perdoa, mas eu sei que o suicídio ele estava superior à Covid e a muitas outras mortalidades no mundo. E eu fiquei assim impressionado com a quantidade de pessoas que se suicidam por milhão de pessoas. É um número assim, é como se fosse uma peste, como se fosse uma doença muito, muito, muito pior do que o coronavírus. Só que é um mal silencioso, é um mal oculto. Isso não é divulgado, isso não é mostrado, isso não é enfatizado. E muitas vezes as pessoas estão em depressão, elas estão ansiosas, com pânico, ou elas têm sentimentos e pensamentos suicidas e têm uma vida normal. São pessoas que brincam, que se divertem, vão para a igreja, vão para o bar, beber com os amigos, fazem esporte, têm boa qualidade de vida, têm uma vida de sucesso às vezes. E esse mal silencioso, oculto, se encontra alojado na vida dessas pessoas. Elas são assombradas com isso. Então eu tive uma experiência muito impactante. Eu queria transmitir isso para vocês. Esse mal, ele não apenas... Às vezes eu sei que a pessoa ela quer se matar, se suicidar com o intuito de tirar aquele mal dela, não com o intuito de tirar a vida em si. Mas ela não consegue discernir o que é o problema e o que é a vida. Então ela acha que exterminando a vida ela pode exterminar o problema. E não é bem assim. Mas eu não estou querendo falar apenas do caso de suicídio por depressão, ou por desespero, por pânico, ou sei lá o quê. Mas eu quero falar sobre o suicídio que debaixo de uma influência diferente. Por exemplo, eu morava num prédio e eu comecei a ter vários insights ou pensamentos, né, de suicídio, mas de uma maneira branda, de uma maneira boa, legal. Por exemplo, eu do nada eu tinha um pensamento aquelas barras de ferro que as pessoas fazem strip, né? Eu imaginava naquela barra de ferro girando e brincando assim com a vida, brincando de pular e não pulava, mas eu me divertia com isso. Era como se fosse uma coisa, um pensamento bacana, assim, uma emoção. Eu dava assim, eu caminhava sobre aquela proteção como se fosse uma coisa legal. Isso eu não assisti nenhum filme, eu não tive nenhuma experiência de suicídio, eu não tive nenhuma experiência para poder justificar aquele pensamento. E esse pensamento durou durante 4, 5 meses. E foi uma perseguição. Sempre eu tinha esse pensamento. E sempre era pulando do prédio, voando. Era sempre se suicidando, mas não com mau sentimento, mas com bom sentimento, como se fosse algo prazeroso, gostoso, algo assim radical, que não me fizesse mal. Então, eu perguntei muito para mim, para Deus, me questionei, eu falei, poxa, que pensamento maluco é esse, né? E uma vez a minha esposa, do nada, a gente conversando, ela falou assim, Magno, não quero sair desse prédio, que não sei o que, desse apartamento, eu não gosto dessa localização. Eu falei, mas por quê? E ela disse, é porque é o seguinte, meu amigo se suicidou naquele prédio ali, tá vendo? A minha outra amiga se matou naquele ali. Ela começou a falar de pessoas que, nossa, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, foram várias pessoas que se mataram naquele quarteirão, naquelas imediações, né? Uns 4 quarteirões assim conglomerados, várias pessoas que ela conhecia, o amigo dos seus amigos, que se mataram. Na mesma hora eu identifiquei, existe um espírito territorial de suicídio, de morte, roubador de alegria e de vidas. Aí eu comecei a orar, fiz campanha, entrei em jejum, orei nas madrugadas, aquele mal foi embora, passou,
nunca mais eu tive aquilo. Primeiro, eu tive o discernimento e pude, com essa informação que a minha esposa deu, eu consegui lutar espiritualmente. Segundo, eu sempre busco a Bíblia, sempre busco Deus, então me fortaleci. Mas se fosse uma pessoa depressiva, se fosse uma pessoa que já tem uma sugestão ao suicídio, né? Já tem algo já apto em seu coração, na sua mente, para poder fazer essa besteira, talvez poderia ter acontecido uma tragédia. Ou então, em terceiro lugar, é a questão da influência, né? Tanto de energia, nós somos energia, como também de influências de espíritos. Então, às vezes tem uma pessoa em cima de você, no prédio do lado, que tem um espírito de suicídio, vai se matar, e às vezes você tem uma sensação, um sentimento, e o sentimento não é seu. Então há que haver uma intercessão pela sua vida, e quando você intercede, essa pessoa também ela é liberta, acontece êxito na vida dela através da sua oração, mesmo que você nem olhe por ela, nem sabe quem ela é, mas a sua oração naquele ambiente traz luz e poder de Deus, né? Então assim, isso foi muito forte, isso foi muito impactante. Eu queria compartilhar com vocês esse pensamento, pode salvar vidas, né? E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, dono de uma grande construtora aqui de Fortaleza, muito bem sucedido, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que tem qualidade de vida, uma pessoa que faz esporte, tem família. E ele chegou para mim e falou assim: Magno, eu não gosto de me aproximar muito da varanda. Eu falei: mas por quê, cara? É porque eu tenho vontade de pular. Eu falei: vixe, que loucura, velho. E eu entendi ele porque eu tive durante 6 meses essas mesmas sensações, vontade de pular, mas não por tristeza, por depressão, mas por tipo assim, ai que legal. Então o inimigo, ele muitas vezes ele coloca sugestões, ele trabalha com insights, ele trabalha com sugestões, ele trabalha com impressões mentais, que no caso a gente consegue, com a influência mental, a gente consegue visualizar no nosso campo visual da imaginação. E essas influências, por mais leve que seja, e por mais aparentemente legais, emocionantes, têm um fim destruidor. Então isso é uma estratégia do diabo, é uma estratégia do inimigo para destruir famílias, destruir vidas, não só através do suicídio, mas em qualquer outra área. É na droga, é na prostituição, é no adultério, é uma sugestão, é um pensamento, é um sentimentozinho que faz você olhar para uma situação que é simples, mas faz que você se emocione, faz que você tenha uma sensação que aquilo ali é muito prazeroso, é muito bacana, é muito legal. Só que o fim é o fim de destruição. Há caminhos para o homem que parecem ser corretos, mas o fim é de morte. O adultério, a prostituição, a bebida, a droga, a inveja, a porfia, a mentira, os caminhos tortuosos, eles podem ressoar a princípio como uma coisa muito interessante, uma coisa assim que vai te dar muito prazer, vai te dar muita satisfação, e algo legítimo, justificável, bom. Vai ter mentirinhas, historinhas contadas pelo inimigo na sua mente. E você pode, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, pequenos pensamentos, associado a uma constância dos mesmos pensamentos, gera-se uma emoção, gera-se um sentimento, gera-se um sofisma emocional mental, e aquilo que é mentira se torna verdade. E aí a pessoa se transforma da água para o vinho e não sabe por que mudou. Uma pessoa maravilhosa, boa, de repente se mata. Uma pessoa maravilhosa, boa, um casamento espetacular, a pessoa vai e adultera. Então é isso. Eu queria transmitir isso para você. Vigia, guarda seu coração, sua mente. O maior princípio que existe é o temor a Deus. Tá? Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. O maior princípio é o temor a Deus. Salomão, depois que errou muito, acho que foi lá em Eclesiastes 12, 11 ou 12, ele fala que o final de tudo é temer a Deus e obedecer a Deus. Então, não age pela emoção, não vai pelo segundo de prazer, não se deixa levar. Talvez o problema maior não seja pecar em se errar, porque Deus não te condena, nem Deus vai te julgar por ter pecado errado. Deus é Pai e te perdoa.
Mas o grande problema não está em Deus no julgar a sentença de juízo. O amor de Deus é sobrenatural, é infinito. Na verdade, o problema está em nós, em pecarmos, gostarmos do pecado, continuarmos a pecar e a nossa mente acontecer o que aconteceu com o povo de Israel, a cauterização mental. É aí que é o problema. Aí você começa a cair no limbo do obscuro, do pecado e do mal. A tua mente fica entenebrecida e você não consegue mais discernir a mão direita da esquerda. Você não sabe mais discernir o bem e do mal. E tudo se torna legítimo. E aí você deixa de ter a liberdade em Cristo e se torna um libertino. Que Deus te abençoe. Se você tiver pensamento de suicídio, depressão, busque ajuda rápido, psicólogo, psiquiatra, remédios, busque pastores, busque homens de Deus, busque oração, busque a Bíblia, busque amizades, pegue sol, caminhe. Irmão, faça de tudo, mas haja rápido. Não deixe esse mal crescer dentro de você e te entenebrecer, obscurecer a tua mente por dentro, porque aí você fica incontrolável e não consegue enxergar mais um palmo do seu nariz. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração. Você que ficou comigo até o final. Pai, eu quero profetizar e abençoar essa vida. Que essas palavras que foram pregoadas, refletidas, possam entrar como uma flecha aguda em brasas e penetrar no mais íntimo do coração, das emoções, da mente, do espírito dessa pessoa. E que essas verdades possam explodir debaixo de uma unção dobrada e poderosa. E essa pessoa possa se tornar uma pessoa imparável, indestrutível. E que esse mal que está alojado nela, através de uma seta do inimigo, seja explodida, seja aniquilada, destruída completamente, esse pensamento, esse sofisma mental e emocional. Que haja luz nos seus pensamentos, que haja força nas suas emoções, que haja o despertar em suas ações e que você possa ter o discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus. A voz de Deus, ela traz paz e bondade, a voz do diabo traz maldade e engano, mesmo que pareça ser boa. Dá o discernimento a essa pessoa, Pai, e que a unção sopre sobre o lar, a família, o prédio, o bairro e a cidade dela. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.